tema da mensagem desta celebração, deste dia, é recebendo milagres. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, aqui nós estamos, Pai. Fala conosco. Ministra as nossas vidas. Fala, Senhor, muda os nossos destinos. Mais uma vez, muda os nossos destinos. É tão fácil se desviar, Pai. E eu peço ao Senhor, pela Tua misericórdia, que fale conosco para nos colocar no caminho de novo. Me usa nesta noite, neste último dia de Matzot, que não seja eu a falar, mas que a Tua Ruach possa falar através de mim tudo o que o Senhor desejar tratar conosco nessa noite. E peço também que capacite os ouvidos aqui presentes para Te ouvir, Pai. Porque o Senhor pode falar, mas quantas vezes nós não damos ouvidos? Nos ajude e como o Senhor vai ministrar, a estarmos atentos para recebermos o nosso milagre. É o que eu lhe peço, humildemente, Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema da mensagem, então, recebendo milagres. Os dias de Matzot nos proporcionam um tempo de grande reflexão. É uma ordenança, devemos ter o cuidado de observar esses dias, e não poucas vezes pessoas nos oferecem coisas que nós não podemos receber, até coisas que geralmente não nos ofereceriam, mas nestes dias onde nós não podemos ter fermento nas nossas casas, onde nós não podemos comer fermento, parece que existe um mover para nos contaminar com hametz. Nós somos convidados a meditar em nossa vida sobre o que tem fermento em nós, que dá volume, mas não tem essência. Nós somos convidados a meditar nisso. Aquilo que está só fazendo volume, mas não tem essência, é vazio. E aquilo que compete somente à aparência é um vácuo perante o eterno. Uma multidão de pessoas não convertidas é como a terra era no princípio, vazia, sem forma. E o profeta Yeshayahu, ele fala sobre isso. Em Yeshayahu capítulo 40, versículo 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Em algumas versões vai estar coisa vã, algo inútil. Mas no original aqui na OJB também vai trazer isso. Torro. É a mesma palavra usada lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Torro e vavor. Torro e vorro. Duas palavras aqui que tem praticamente o mesmo significado. Então, para o Eterno não tem para nós sermos assim. Ele olha para todas as pessoas, e é como se elas estivessem naquela forma que estava a terra, não sei nem se eu posso colocar assim, sem forma e vazia. Então tem para nós meditarmos sobre isso. Perante Hashem, o volume não traz nenhum tipo de boa impressão. Ele sempre procurará em nós o conteúdo do que você é feito. Quem você é quando as pessoas não estão com você. Quando você não está no meio da multidão. Por isso o mandamento inclui não comer fermento e também comer matzot. Por 7 dias se alimentar daquilo que é preenchido, daquilo que tem conteúdo. Este tempo nos chama para nos reunirmos, porém não para sermos uma multidão de pessoas vazias. E como nós lemos em Devarim, capítulo 16, versículo 3, nela não se comerá levedura, 7 dias nela comerás pães asmos, o pão da aflição, matzot. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. E o Eterno deixou uma instrução sobre o Pêssar não poder ser celebrado em qualquer lugar. Eu quero ler com os irmãos novamente, Devarim capítulo 16, versículo 5 e versículo 6. Não poderás sacrificar o Pêssar em nenhuma das tuas portas que te dá o Eterno teu Elohim, senão no lugar que escolher Hashem teu Elohim para fazer habitar o seu nome. Ali
Sacrificarás o Pêssar à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Nosso desejo, claro, é que já estivéssemos em Jerusalém com Mashiach, neste tempo de Matzot, mas enquanto nós estamos na diáspora, espalhados entre as nações, condição que nós não queríamos, o Eterno também tem preparado o lugar certo para nós nos reunirmos, e Baruch Hashem por isso, que nós temos um lugar para nos reunirmos, para podermos celebrar Matzot. Imagina você se nós não tivéssemos nenhum lugar para nos reunirmos, e o Senhor, quantas pessoas não tem? Quantas pessoas não tem? E o Senhor tem nos dado um lugar aqui para congregarmos, e também acredito que os irmãos à distância têm conseguido fazer isso. Matzot traz consigo muitas oportunidades. É um período sobrenatural de 7 dias, um período onde o fermento oculto é exposto e nos reunimos para relembrarmos a nossa história. Um episódio extremamente especial em Pêssar e Matzot ocorreu em Yehudá, quando um rei piedoso resolveu restaurar todo o serviço a Hashem. O lugar certo e o modo certo com as pessoas para serem preenchidas naquela ocasião. Israel, o reino do norte, havia passado por uma situação caótica. Já havia sido invadido por Ashur, que é a Síria, e os que não foram levados cativos estavam em condições de tributários ao império, e além disso foram misturados outros povos ali em Shomron, na Samaria, e trouxe uma multidão de pessoas ali vazias e se misturaram. E eu quero ler com os irmãos em Melachim Bet, 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, para nós vermos a condição que se encontravam as pessoas ali no Reino do Norte, que já havia sido devastado pelo Império Assírio. Melachim Bet, capítulo 17, versículo 1 em diante. No 12º ano do reinado de Achaz, rei de Judá, começou a reinar Hoshea, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Shomron 9 anos. E fez o que era mal aos olhos de Hashem, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Vamos para o versículo 6 agora. No ano 9 de Hoshea, o rei de Ashur, tomou a Shomron e levou Israel cativo para Ashur e fê-los habitar em Halar e em Havor, junto ao rio Gozan e nas cidades dos Medos. Agora eu quero ir para o versículo 24. E o rei de Ashur trouxe gente de Bavel, de Cutá, de Ava, de Hamat, et Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Shomron, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Shomron em herança, e habitaram nas suas cidades, e sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Eterno, e o Eterno mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei de Ashur, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Shomron não sabe o costume do Elohim da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Elohim da terra. Então o rei de Ashur mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Elohim da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Shomron e habitou em Beitel, e ele lhes ensinou como deviam temer a Hashem. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Versículo 32. Também temiam a Hashem. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados.
até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Eterno ordenou aos filhos de Jacob, a quem deu o nome de Israel. Esse era o estado de Shomron, estado de Samaria, que nós lemos aqui. Uma terra que foi devastada, destruída, ficaram poucas pessoas ali, muitos foram levados cativos e foram trazidos ali outros povos e se misturaram e começaram a ver ataques dos animais, e aí tragam um sacerdote ali, vamos ensinar como se teme a Hashem, mas eles não se converteram, eles aprenderam os costumes. E ficou aquela mistura toda. Essa era a condição do reino do norte. E a gente pode meditar um pouco sobre isso. O que você faria? Como você olharia para aquele reino? Vamos supor que você estivesse no reino do sul e o templo estava em Jerusalém, então o Eterno escolheu aquele lugar, Davi encontrou, ele descobriu o lugar para a habitação de Hashem, e era um mandamento. O Eterno disse: olha, não façam em qualquer lugar onde vocês morarem, mas vocês vão ter um lugar próprio. E como você reagiria? Será que você teria compaixão dos samaritanos? Não é? Assim eles ficaram conhecidos, porque a capital daquele reino era Samaria, do reino do norte. Você teria compaixão do reino do norte? Como você reagiria? Será que existe esperança para um povo como este? Você olharia e diria: há esperança para este povo? Tantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: tem esperança para mim? A condição, a lamentável que eu me encontro, será que tem jeito para a condição que eu me encontro agora? Tem esperança para mim? Se você morasse em Judá, como você olharia para as outras 10 tribos? Qual seria a sua atitude? E um rei se levantou, o nome dele Hisquiarro, Ezequias, movido pela Ruach, resolveu convidar todo o povo de Israel para a celebração de Pesach Sheni, porque eles não conseguiram se preparar a tempo para a primeira celebração. Mas ele resolveu convidar todo mundo. Eu quero ler com os irmãos, nós lemos, eu quero ler novamente, Divrei Hayamim, 2 Crônicas, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Depois disso, Hisquiarro enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Ele estava fazendo um trabalho antes disso de purificar o templo, purificar os levitas e os sacerdotes. E depois disso ele enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e Menashe para que viessem à casa de Hashem em Jerusalém para celebrarem o Pesach a Hashem, o Elohim de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem o Pesach no 2º mês, porquanto não puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não tinha se ajuntado em Jerusalém. Então essa era a condição ali daquela celebração. Quantas vezes nós nos encontramos assim? A gente corre para se preparar, estamos todo mundo aprendendo junto e as coisas não vão como a gente queria. As coisas não saem como a gente queria. Mas esse rei, ele tinha um coração cheio da presença do Senhor. Ele não era uma pessoa vazia. É isso que o Senhor busca em nós. Mais do que qualquer outra coisa, quais são as intenções do seu coração? O que você quer fazer com a sua vida? Qual é a relação que você quer ter com o Eterno? Qual é o tipo de vida que você quer ter dentro da sua casa? É isso que vai diferenciar uma pessoa da outra pessoa. É isso que vai diferenciar. Se no nosso coração existe o desejo de servir ao Senhor dentro da nossa casa e com a nossa família, se existe o desejo de trazer vidas a Ele,
para o conhecimento dele através do nosso exemplo. Esse rei tomou o conselho ali e falou: não vai dar tempo de celebrar com todo mundo no primeiro mês. Então vamos fazer no segundo mês, porque eu não consegui preparar todos os levitas para o serviço, eu não consegui preparar os sacerdotes, eles não se purificaram ainda. Desejo de fazer aquilo que é certo. Versículo 4. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beersheba até Dan, para que viessem a celebrar o Pessach ao Senhor Elohim de Israel em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos a Hashem, Elohim de Abraham, de Yitzhak e de Israel. E aqui ele usou Israel já para falar com as tribos do norte. Olha, ele é o meu Elohim, mas ele é teu também. Nós somos filhos dos mesmos pais. Vamos juntos nos converter a ele. Em Jerusalém, porque convertei-vos a Hashem, Elohim de Abraham, de Yitzhak e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou das mãos dos reis da Síria. E não sejais, muita atenção no que ele vai colocar aqui na sua carta. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra Hashem Elohim de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não sejam obstinados, como foram seus antepassados. Em vez disso, tornem-se para o Eterno, entre no seu santuário, o qual ele fez santo para sempre, e sirvam a Hashem Elohim, de maneira que a sua ira seja retirada de vocês, porque em vos convertendo ao Senhor, os seus irmãos e filhos verão que aqueles que os levaram cativos como escravos terão compaixão deles. E eles retornarão para esta terra. Palavras de esperança. Palavras de esperança de um rei que tinha o coração voltado para o Senhor. Qual que era a diferença desse rei? Esse rei tinha mais poder que os reis antes dele. Mas o que diferenciava ele era o coração dele. Se a gente se compara com os outros, o que vai tornar você diferente, meu irmão, minha irmã, é o seu coração. Hashem, seu Elohim, é compassivo e misericordioso. Ele não retirará seu rosto de vocês se voltarem para ele. Assim, os corredores iam de cidade em cidade em meio ao território de Efraim e Manassés, até Zebulun, mas o povo zombava deles e fazia pouco caso deles. Todavia, alguns de Asher, Manassés e Zebulun foram humildes o suficiente para virem a Jerusalém. Não é em vão o nosso trabalho. O nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Shaul disse isso. Vosso trabalho no Senhor não é em vão. Também em Judá, a mão de Elohim estava operando, unindo seus corações para fazer o que o rei e os líderes haviam ordenado de acordo com a palavra de Hashem. O rei Hizquiyahu havia restaurado o templo, as posições dos levitas, do Kohanim, e as suas atribuições, e enviou as pessoas ali a todo lugar para os filhos de Israel que ainda estavam no reino do norte, convidando para o Pessach. Alguns atenderam ao chamado, outros não. Hoje nós também estamos atravessando uma grande luta em nossas vidas, na nossa nação e no mundo todo, mas o Eterno tem operado o sobrenatural em cada coração que decidiu guardar essas datas solenes, pois somente Ele pode mover as nossas vidas.
Só Ele pode nos mover para permanecermos unidos. Às vezes a gente fica lutando para ficar em unidade, mas se nós buscássemos ao Senhor para ficarmos em unidade, nós vamos conseguir. Sozinhos a gente não pode. Não dá liga. Mas o Eterno pode fazer isso. Sobrenaturalmente. Ele pode. Você está nesse momento tendo a operação do Eterno para preservar a sua vida, para você seguir em frente. É Ele quem move você. Nós podemos convidar pessoas para essas celebrações, mas só o Eterno pode mover o coração. E a pessoa vai ter que dizer sim no final. É ela que vai escolher de dizer sim ou dizer não. A decisão desse rei fez com que uma série de outras pessoas começassem a se mover no reino de Judá e também no reino de Israel. Mas no final, quem ia decidir era cada pessoa ia ter que fazer a sua decisão de dizer sim ou não. A voz de Hashem ecoou em todos os lugares por meio das cartas. Todos foram chamados. Mas alguns zombaram e não foram. E hoje nós vivemos também essa dualidade, mesmo com pessoas que dizem crer nas Escrituras, muitos vão dizer não. Que o Eterno possa, no nome de Yeshua HaMashiach, falar conosco e dizermos sim. O Eterno tem olhado para a vida de cada um daqueles que tem se humilhado perante Ele. Observe também que nenhuma acusação em seu coração pode dizer a você que você não fez algo. Não deixe que nenhuma acusação ocorra no sentido, mas eu não tenho conseguido guardar as celebrações, eu trabalho no Shabat. Não deixe que isso... Nós estamos na diáspora. Mas o Senhor, mais uma vez, o que vai diferenciar a sua vida é o seu coração. O que você tem consagrado a Hashem. O rei Hizquiyahu passou por algo semelhante naquele tempo ao convidar a casa de Israel, que havia perdido completamente a direção do Senhor. Israel não sabia mais como manter-se limpo. Nós vamos ler isso em Divrei Hayamim, nós lemos no início, 2 Crônicas capítulo 30, versículo 18, um grande número do povo, especialmente Efraim, Menashe, Issachar e Zevulon, não havia se purificado, e mesmo assim comeram um cordeiro de Pessach, apesar da ordem que estava escrita. Por isso Ezequias tinha orado por eles, que Hashem, que é bom, perdoe todo aquele que tem coração inclinado para buscá-lo. O Eterno Elohim de seus antepassados, ainda que não tenha passado pela purificação prescrita em concordância com as coisas santas, e Hashem ouviu a oração de Hizquiyahu e curou o povo, como está nos originais. Então nós vemos os milagres quando alguém toma a posição de cumprir o mandamento, se prontifica para purificar a sua vida e de outros. E aí as pessoas se levantam para ajudar, para enviar as Bessorot Tovot, as boas novas. Os que ouvem dão crédito a isso e são tocados pelo Eterno e decidem se mover em direção ao lugar que Ele deseja e recebem um milagre da parte dEle. Libertação, cura, como o rei Hizquiyahu colocou na sua carta: se vocês fizerem isso, muitos dos seus parentes vão ser libertos das terras que eles estão cativos. Milagres. Para eu receber um milagre na minha vida, eu tenho de dizer sim ao que o Senhor tem falado. Esse rei foi muito movido pelo Eterno, porque quantos de nós não julgaríamos a situação de Samaria? Eles estão assim porque eles pecaram e vamos deixar eles pagando pelos seus próprios erros. Mas o rei, movido pelo Senhor, falou: não, vamos enviar cartas. Se eles quiserem vir, eles virão. Eles vão vir. E quando aquele povo chegou ali, eles experimentaram do milagre do Senhor. Porque o rei disse: se vocês se voltarem, se converterem a Ele, os seus irmãos vão receber compaixão nas terras que eles estão cativos. Todo período de Matzot é um período para nós experimentarmos o sobrenatural nas nossas vidas. Uma solução que aquele povo nunca teria apareceu só porque eles iam cumprir com o mandamento. Você olha, talvez, e por que eu tenho que ficar 7 dias sem comer fermento? Coisas que são
você olha qual é o sentido de tudo isso. Já aprendi sobre pessoas vazias, sobre eu preciso ter conteúdo. Mas é muito mais do que isso. Nós vivemos milagres nesses dias e nós nem sabemos quantas coisas o Eterno tem nos guardado, quantas relações Ele tem restaurado. Imagina aquelas pessoas ouvindo falar daquilo. Então quer dizer que se eu for para Jerusalém celebrar a festa, o meu pai que está na Síria, que foi levado cativo, vai ser solto? É isso mesmo. Porque o Senhor é poderoso. Quando nós nos aproximamos dele, nós nos aproximamos do nosso libertador e libertador da nossa família. A sua santificação atinge outras pessoas. Não se tratava só de uma oração e de uma intercessão. Caio, eu tenho orado pelos meus parentes, eu tenho orado pela minha família. Então agora o Senhor te dá uma outra instrução: se santifique por eles e eles vão ser alcançados. Aí eles vão passar a santificar também. Eu li com vocês aqui. Se você tomar uma posição de cumprir os mandamentos, vou ler de novo. Não sejam obstinados, como foram seus antepassados. Em vez disso, tornem-se para Hashem. Entre no seu santuário. Eram as cartas que ele estava enviando para Samaria, o qual ele fez santo para sempre, e sirvam ao Senhor. Só de nós servirmos a Hashem, o Eterno está operando na vida dos nossos amados. O qual ele fez santo para sempre. Sirvam a Hashem no seu Elohim, de maneira que a sua ira seja retirada de vocês, pois se vocês se voltarem para o Eterno, seus irmãos e filhos verão que aqueles que os levaram como escravos terão compaixão deles e eles retornarão a esta terra. O Eterno é compassivo e misericordioso. Só de nós servirmos ao Senhor, o milagre acontece à nossa volta. Só de servir. Imagina se nós servirmos e intercedermos também. O milagre acontece à nossa volta. Nós tivemos uma situação também de milagre nesse período de Matzot. Nós lemos aqui no período de Matzot, nos dias de Hizquiyahu, e no tempo de Kefa, nesse período de Matzot, também ocorreu um milagre, porque neste tempo ocorrem muitas perseguições. E Yeshua, nós não podemos nos esquecer, e Yeshua, ele foi morto no período de Matzot. Nesse período. Ele foi morto nesse período. E Kefa, ele foi preso neste período. Nós lemos em Atos, Yevurot, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam aqui lá, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Yaakov, irmão de Yohanan. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Kefa durante a festa dos pães Asmos, durante Hag Matzot. Kefa não havia feito nada de errado, assim como Mashiach. Mesmo assim, ele foi levado. Em dias onde nós estamos nos santificando, porque é um período diferente, esses 7 dias, certamente existe uma guerra espiritual para nos tirar do foco. Como as pessoas oferecendo para nós alguma coisa com fermento, ou você sente que você está diferente nesses dias. Eu não sei quanta luta Hizquiyahu deve ter passado para colocar tudo em ordem, mas ele decidiu seguir com a sua santificação. E Kefa foi solto durante o período de Matzot. O período não acabou. No mesmo período que ele foi preso, ele foi solto. E nós vamos ver isso em Yevurot, capítulo 12, versículo 5. Kefa então ficou detido na prisão, mas a Kehilá, a comunidade messiânica, orava intensamente ao Eterno por ele. No dia anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Kefa estava dormindo entre 2 soldados, preso com algumas algemas. Ou seja, Herodes, ele queria julgar Kefa após esse período. E no dia anterior a isso, ou seja, antes de acabar Matzot, Kefa estava dormindo entre 2 soldados, preso com algumas algemas. Não sei como ele conseguiu dormir diante daquilo tudo.
E os sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu Malar. E aí, como nós já lemos, Malar o libertou daquela prisão. Ele pensou que aquilo não pode ser real, tudo que está acontecendo. Só quando ele estava fora da prisão, ele percebeu que ele não estava sonhando, não estava tendo uma visão. Sonhando ele não estava porque ele não dormiu, não é? Mas ele percebeu que ele estava ali e tudo era real. Tudo estava acontecendo. O Eterno, nesse período, meu irmão, minha irmã, é poderoso para nos dar um milagre, para nos dar libertação. Se você percebe o mal operando, confie, acredite que por meio da sua intercessão e da sua santificação, os milagres estão chegando. Nós precisamos perseverar e confiar, saber que o Eterno conhece os nossos limites e sabe que nós precisamos do seu socorro. Não desista da sua vida. Do mesmo jeito que você não desiste de perseverar, quantas vezes nós temos o costume de comer ali no café da manhã pão, e são 7 dias para quem come pão todo dia de manhã, todo dia, e quem não gosta de mudar a rotina, são 7 dias diferentes. São 7 dias que você fala, puxa, eu tenho que perseverar. Para quem tem costume de comer na rua, às vezes na correria do trabalho, e vai numa padaria. Meu irmão, como que vai comer numa padaria? Como que vai comer numa padaria? Então, para quem não tem o costume, nem vê passar. Mas para quem tem esse costume, é mais difícil. Mas do mesmo jeito que você vai lá diligentemente, eu não posso comer fermento, eu não posso comer fermento, eu não posso trazer fermento para minha casa. Você também tem de fazer isso com a sua vida. Eu não posso desistir da minha vida, eu não posso desistir da minha vida. Se eu desistir de mim mesmo, meus parentes vão sofrer as consequências. Não é assim? Talvez você não se ame tanto. Você ama os seus parentes, as pessoas que você zela. Não desista da sua vida. E aí você fica 1, 2, 3 dias e você fala, o milagre do 7º dia está chegando. E as coisas estão para acontecer, mas a gente desiste um pouco antes. Quando está para acontecer, quando está para acabar. Não desista da sua vida. Eram quilômetros, dependendo do lugar de Israel, era distante o trajeto para chegar em Jerusalém. E aquelas pessoas tinham que tomar a decisão de sair do seu conforto, das suas casas e andar. Naquela época, andar ali, talvez tinham os animais também, mas tinha todo um trajeto necessário para chegar em Jerusalém. É assim com as nossas vidas também. Assim como o trajeto deles poderia durar dias, com a nossa vida também. O nosso processo de santificação às vezes dura dias. Dias que você fica lutando para não fermentar. Dias que você fica lutando para não deixar o fermento entrar na sua casa. Para não deixar a sua santidade ser roubada. Luta contra o pecado é assim. Do mesmo jeito que você luta para não comer o fermento, se você tem muito costume de ter fermento na sua casa, de comer coisas com fermento, com o pecado também, é o tempo todo lutando. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Luta diária para se manter em santidade, para se manter em unidade. É assim nas nossas relações, nas nossas famílias, nosso casamento, é o tempo todo. Eu não vou deixar isso fermentar a minha relação. Eu não vou deixar isso estragar o meu dia. Eu não vou deixar isso me fermentar. Luta diária. Para nós fecharmos, não cesse de orar e crer. Nem que seja para um malar que o Eterno possa enviar na sua vida. E Ele envia. Ele envia um mensageiro dele para falar com você, para te ajudar. Aquele que operou em Israel na vida de Kefa, que ressuscitou Yeshua, é o mesmo. Ele é o mesmo. E deseja deliberar bênçãos neste dia sobre as nossas vidas de modo sobrenatural. Hoje nós estamos aqui celebrando, muitos conectados conosco, mas um dia nós estaremos na presença do Rei da Glória, Yeshua.
Sabe, nas Escrituras nós não vemos muito Yeshua falar, eu quero muito isso. Eu desejo muito aquilo. Desejando algo, porque ele sempre fazia a vontade do Eterno. A gente, pelo contrário, vê ele falando o quê? Eu não vim fazer a minha vontade, eu não falo nada de mim mesmo, tudo que eu falo eu escuto ele falar, e se vocês me verem, vocês vão me ver o Pai, porque tudo que ele faz eu faço, eu vivo. É o tempo todo fazendo a vontade do Senhor. Mas eu quero ler com vocês Lucas capítulo 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles 12 Shalechim, os 12 apóstolos, disse-lhes, desejei muito comer convosco este Pêssar, antes que eu padeça. Uma coisa que Yeshua desejou muito era comer o ceder com seus discípulos. Ele tinha esse desejo que antes que ele morresse, que ele passasse o que ele tinha que passar, ele falou, eu queria comer este ceder com vocês antes de eu padecer, antes de eu sofrer, eu queria muito estar aqui. Porque eu digo que eu não comerei dele de novo, até que se cumpra o reino de Elohim. E aquele momento simboliza o nosso também, porque foi a última refeição dele, ali de se sentar, o último ceder com os seus talmidim, e dali em diante, os discípulos teriam que, depois que Yeshua morreu, ressuscitou, dali em diante os discípulos passariam pela prova de voltar para suas vidas. Sabe o que aconteceu em Israel? Todo aquele povo de Samaria, das outras tribos, foram para o templo, pagaram o preço de muitos dias de jornada, de muitos quilômetros andando, pagaram o preço para se reunir ali no templo em Jerusalém. Talvez você também se reuniu aí com a sua quilá, você pagou o preço de estar em um lugar congregando. Acredito que ninguém como naquele tempo, não é? Mas eram outros tempos. E depois que a gente termina essa celebração, essa ministração, a gente volta para casa. E aí acontece conosco o que aconteceu com os discípulos. O que a gente vai fazer com a nossa vida? O que eu vou fazer com a minha família? Como que eu vou me comportar daqui em diante? E Yeshua disse, eu queria muito comer esse ceder com vocês antes de eu padecer, porque eu não vou poder fazer isso de novo. Eu nem sei se eles tinham noção, acho que não, do que estava acontecendo ali, que eles não teriam aquela oportunidade de novo. A gente não sabe se vamos ter uma oportunidade como esta de novo. Porque tudo muda muito rápido. A pandemia nos ensinou isso. Tudo muda, essa estrutura que nós acreditamos que nos dão pode mudar de um dia para o outro. E só o Eterno tem estruturas perpétuas para nós, que vão durar para sempre. Então, medite em como você vai sair deste tempo. Nós estamos aí entramos já no último dia de Matzot, e o que você vai fazer com a sua vida. Dali em diante, os seus discípulos, os Shalechim, estariam esperando pelo maior milagre que eles poderiam ver, que era a volta do Mashiach. E assim nós estamos também esperando por ele. Que não venhamos agir como muitos de Israel, não considerando o tão grande convite que nos é feito hoje para recebermos o milagre de Matzot. Mas que consideremos que este é o maior compromisso que temos. Assim, o Eterno nos convida para nos prepararmos para este ceder que será oferecido na grande sala do banquete com o Mashiach Yeshua. Que a nossa esperança nesse dia milagroso jamais seja perdida nos nossos corações. Chag Matzot Sameach. No próximo Shabat, dia 23/4, teremos uma outra mensagem especial desta época de Pesach e Matzot. Estão todos convocados a participarem desse serviço e que Hashem possa seguir falando poderosamente com cada um de nós, no nome de Yeshua. Vamos orar? Senhor nosso Pai, mais uma vez, coloco diante de Ti as nossas vidas, Te dou graças por tudo que o Senhor ministrou. Nos ajude a seguirmos removendo o fermento oculto das nossas vidas. E que
encerrando esse período de Matsoto, Pai, amanhã no entardecer, possamos seguir com as nossas vidas santificadas diante de Ti, no nome de Yeshua HaMashiach. É o que eu lhe peço, que a nossa santidade possa atingir as pessoas à nossa volta, Pai. Nós não precisamos fazer muita coisa com os outros, mas nós podemos fazer por eles nas nossas vidas com a nossa santificação. No nome de Yeshua, nos capacita para isso e esteja conosco, que a Torá possa seguir, nos guiando e nos direcionando, eu lhe peço. B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que o Senhor possa ter falado com você, como falou poderosamente comigo nesta mensagem poderosa. E enquanto o Urushka estava aqui ministrando, comentando sobre o desejo do Senhor Yeshua, eu me permiti imaginar o Senhor Yeshua conosco muitas vezes à mesa, sentado conosco, e nós não vemos, e servindo muitas vezes a mim, a você, diante de uma palavra dessa, um tesouro, uma preciosidade, servindo os nossos espíritos, e também muitas vezes sentado conosco à mesa quando nos alimentamos. E nós somos pessoas com muitos desejos, muitas vontades, mas que tudo possa estar alinhado com a vontade do Senhor. Palavra poderosa para nossas vidas. E que você possa crer, confiar no que foi dito, e você possa receber o teu milagre desse período também. E a tua família, pessoas a quem você ora e espera. Eu creio nesta palavra, que pessoas que estão distantes de nós hoje, que são caras para mim e para você, serão alcançadas. Que você possa crer neste dia e receber o seu milagre. Essa palavra para mim foi profética. Que o Senhor abençoe a todos.